Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre Gestão de tempo. gestão de tempo, produtividade e afins. Estas coisas tão importantes e populares e vamos questioná-las. Elas são mesmo importantes? Ou é só uma coisa de que se fala muito? Lá está, eis a questão, não é? Sim. Eis a questão. Porquê é que falámos disso hoje? Porque a última aula do nosso programa exclusivo IV+, foi precisamente sobre gestão do tempo mais, não é? E surgiram uma série de questões e sentimos que também queríamos partilhar um bocadinho, porque eu acho que a aula foi mesmo útil. Também o tempo todo que nós tivemos, principalmente tu, a preparar a aula e as partilhas que fizeram, acho que é útil porque traz aqui uma visão talvez um bocadinho diferente, essa questão da importância do gestão do tempo e a forma como se deve gerir o tempo. Sim, eu quando estava a preparar essa aula, eu lembrei-me de um acontecimento, assim mais para o início da minha carreira como palestrante, que depois eu partilhei na aula. Uma história que tem certamente mais de 10 anos. Eu fui contratado por uma empresa para fazer uma palestra sobre gestão de tempo. E a empresa eles tinham mostrado muito interesse em trabalhar comigo, com a nossa empresa, com a Life Training, e aquela palestra era como que assim uma porta de entrada ali para trabalhar com a empresa. E quando eu apareci e partilhei as minhas ideias sobre gestão de tempo, aquilo foi, por um lado, pronto, eu acho que contribuí ali com algumas ideias que eu acho interessantes e que, entretanto, também fui desenvolvendo ao longo desta década que passou. E tornaste-te melhor a falar sobre elas. Eventualmente. Mas, na altura, os responsáveis da empresa não ficaram assim muito... não ficaram... disseram, ok, a palestra foi interessante, mas não era bem isto que nós queríamos. Não deste ferramentas. Sim, porque queriam uma coisa mais voltada para a produtividade. Como é que eu giro o meu tempo por forma a fazer mais coisas, a fazer as coisas melhor e ser mais produtivo. Mais produtivo. E não é? Que é uma grande questão, não é? Uma grande questão até agora, mesmo na campanha para as eleições, tanto é um tema que está constantemente a aparecer, a produtividade dos nossos gestores, a produtividade dos nossos trabalhadores, e é um tema que vem também para dentro das nossas casas, não é? A produtividade na família, as coisas todas que eu fiz hoje, aquilo que eu tenho para fazer amanhã. E o início dessa minha palestra, que depois era assim o grosso da palestra, para quem nos ouve aqui no podcast, não é surpresa nenhuma, é que a palestra era muito mais sobre intenções do que sobre comportamentos. E inicialmente era um questionar das intenções. Quais são as minhas intenções? Não é? Qual a razão pela qual eu quero fazer muitas coisas? E como é que eu seleciono as coisas que eu quero fazer? E hoje, pensando agora, 10 anos depois desta história, estas perguntas são muito incómodas do ponto de vista de gestão. São as perguntas-chave. Só que se tu estiveres à frente de uma empresa e queres que as pessoas trabalhem e estejam caladinhas, não é? Não te interessa pô-las a questionar muito sobre se estas são as tarefas certas, estas são as tarefas mais importantes. Não, tu queres que as pessoas façam as tarefas que tu lhes entregaste. Claro. E quanto mais fizerem, melhor, porque assim tu podes lhes entregar mais tarefas. Eu estava aqui a ouvir-te a falar e estava a pensar também tudo, quando estivemos a preparar a aula e todas as conversas que tivemos, porque eu acho que as pessoas, no geral, têm uma ideia de ti sobre o quão organizado, quão produtivo e quão bem tu geres o teu tempo, que provavelmente não corresponde à verdade. Não é? As pessoas veem Claro assim... que corresponde. Eu sou incrível a gerir o meu tempo. Sim, tu és incrível a gerir o teu tempo, não de acordo com a ideia generalizada que temos em relação à gestão do tempo. Porque se eu colocar assim a minha... Ok, qual é assim o meu preconceito em relação à gestão de tempo? É alguém que tenha a agenda super bem organizada, que na agenda inclui tempos para os imprevistos,
que sabe o que é que tem que fazer agora, o que é que tem o que é que pode esperar, não é? Tem todo o modelo ali de gestão de tempo das tarefas bem organizadas, tem to-do lists muito, muito direitinhos, tem a sua inbox de e-mail organizada, tem pastas, tem também o computador muito organizadinho, não é? Responde provavelmente rapidamente a todos os e-mails que há para responder, o resto apaga. Pronto, sim, resumidamente isso... Não fica assim com tarefas em aberto, que já devia ter feito. Não fica com tarefas em aberto, fica tudo feito, não é? E quando trabalha, quando é lazer, acho que não concordarias que isso é assim a ideia generalizada sobre o que é uma pessoa que gera bem o seu tempo? Sim, acho que não sim. É? Quando falamos... Planeia o treino, o tempo da família, não sei o quê. Não? Sim, sobretudo quando... Agora estavas a dizer a ideia pré-concebida que algumas pessoas podem ter em relação a mim ou podem ter em relação a ti, As não é? duas coisas. Sim, não. Em relação a mim, acho que ninguém Não? acha isso. Não, porque tu fazes tantas coisas diferentes, não é? Nós temos as nossas vidas são intensas no sentido em que nós temos 3 filhos e todos os dias asseguramos o levar e o ir buscar à escola dos 3, não é? Com horários diferentes, em escolas diferentes. Os 3 têm atividades desportivas de final de dia e também de fim de semana. Ambos treinamos regularmente, isso implica também marcar com outras pessoas. Tu treinas com um personal trainer, eu treino normalmente no ginásio, outras vezes treino em casa ou corro. As pessoas percebem que nós somos ativos nas redes sociais, não é? Escrevemos todos os dias, escrevemos conteúdo nas redes sociais, não é? Não é só escrever um post, assim, só ir buscar ali aquelas páginas com frases inspiradoras, não é? Pensamos um bocado, escrevemos. Mas isso dá muitos likes. Dá muitos likes. Escrevemos livros, fazemos cursos, eu tenho clientes de coaching, tu tens clientes com quem fazes acompanhamento, fazemos palestras. Temos uma cadela para passear agora. Temos uma cadela para passear 2 vezes por dia. Não é? Cozinhamos, organizamos as refeições todas da família. Temos que fazer compras. Assim, e isto são as coisas tipo regulares, porque depois há os extras todos, quando estamos fora a fazer cursos, quando temos que viajar para fazer palestras. E acima disso tudo, acho que também nos procuramos divertir e passar tempo a 2 ou passar tempo com amigos. Portanto, são muitas coisas. Portanto, eu acho que de facto o preconceito é dizer para tu conseguires fazer essas coisas todas e uma série delas até com bons resultados, né? Com resultados apreciáveis, então tu deves estar muito organizado. E de facto, quando as pessoas me perguntam se eu sou muito organizado, eu acho que hoje em dia respondo sim e não. Sim, porque o resultado final é interessante, consigo fazer estas coisas todas. Não porque, por exemplo... Consegues fazer essas coisas todas e, acho eu, com alguma tranquilidade e serenidade, que também é um ingrediente que nos esquecemos às vezes quando falamos em gestão de tempo. Certo, e também a ter a experiência quase todos os dias de que também consegui ter algum tempo para não fazer nada. Estive sentado a tomar café e a ver uma série policial, né? Distraí-me a olhar lá para fora, ou utilizei 15 minutos para estar a fazer meditação. Mas isto faz parte daquele ou para fazer uma isto está planeado. Sim, porque eu até assim, sendo muito específico, eu, por exemplo, hoje de manhã, depois de ter acordado e ter começado a pensar, ok, como é que vai ser o meu dia de hoje? Eu peguei na agenda, não é? Nós temos uma agenda que é da família, onde nós colocamos os nossos compromissos e também os das crianças, estão lá todos juntos. Para toda a gente. Sim, e eu para o dia 2 tinha 2 coisas. Tinha uma sessão de coaching com um cliente, não é? Essa está na agenda porque ela está marcada, há um horário que eu combinei com alguém. Um horário que não estás disponível para mais ninguém. Sim, não é? Portanto, tem um horário que foi marcado com aquela pessoa, portanto eu coloco na agenda, que é para garantir que naquele horário, de facto, que neste caso que ligo a câmara e posso estar a falar com aquela pessoa, e tinha também marcado
um evento que nós temos no final do dia à noite, que é precisamente o nosso programa do IVM+. Certo. Pronto, e essas eram as duas coisas que eu tinha marcadas. E eu marco na minha agenda as sessões de coaching e marco na minha agenda quando há uma palestra, quando há, por exemplo, amanhã tenho uma aula no final do dia na Business School, claro, está marcada na agenda, que é para ter a certeza que nesses horários que não só eu estou disponível, como que, antes de mais, que apareço, não é? Que me lembro. Que não marques outra coisa em cima. Sim, agora não marco outras coisas para além destas, sendo que eu também tenho que fazer as outras coisas, não é? Se eu treinar, quer dizer que em algum momento vou treinar, não é? E eu tenho uma ideia mais ou menos se vou treinar, se de manhã, à tarde, só que não marco o horário. Isso para mim permite-me ter muita flexibilidade. Certo. E de me poder ir ajustando também a como é que eu me estou a sentir, ou se surge alguma coisa, ou se me pedem alguma coisa. Sim. Pronto, essas são as coisas que marcas. Estão lá os treinos também das crianças? Estão lá os treinos deles porque eles têm um horário e implica eles estarem num determinado sítio. Mas depois não está muito mais. Não. Achas que isto iria deixar algumas pessoas um bocadinho estressadas ou ansiosas? Então tem estas coisas todas por fazer, mas está a escrever um livro, mas quando é que escreve um livro? Não está escrito para a agenda, olha, agora é para escrever. Olha, mas... Ou tem um curso, não está escrito que, olha, agora durante estas 2 horas vou estar a preparar o curso. Yeah. Sim, eu às vezes sinto assim um movimento em mim, assim, uma parte de mim que tem um desejo de ser mais organizada e planear melhor as coisas, tipo, planear o que vou partilhar nas redes sociais. Sim. Nas segundas isto, nas terças aquilo, e por aí fora, e ter um tema para a semana. Eu já tentei isso, durante algum tempo tive este planeamento feito. Não especificamente o conteúdo em si, mas sobre o que é que o conteúdo ia ser. Já tentei pôr, além das sessões de acompanhamento e certificações, pôr, olha, tenho um slot aqui para trabalhar no livro, tenho um slot aqui para preparar não sei o quê, ou tenho um slot aqui para ler. Há assim um movimento em mim que eu gostava de que às vezes fica assim a pensar, eu deveria pôr aqui, ler durante 1 hora, sabes? Assim. Só que todas as minhas tentativas de fazer isso, não é? Tenho 45 anos, saíram sempre falhadas. Igual com as minhas. Portanto, eu acho que neste momento também estou em paz com isso, porque só porque não as coloco na agenda, nem quer dizer que não as faço, nem quer dizer que não as... que as faço. Estou-me a fazer entender? Sim. Tipo, ter as coisas sem ser estas que são compromissos com outras pessoas, acho que são essas que eu coloco assim na minha agenda, não é? Compromissos que envolvem outras pessoas. Não garante que eu faço uma coisa, nem faz com que não faço. Ai, que confusão. Mas estás a perceber? Não. Não, se a coisa está na agenda sem ser um compromisso com outra pessoa... Não quer dizer que depois a vais fazer. Também não quer dizer que não a vou fazer. Claro que também algumas destas tarefas que nós estamos a falar, elas, por exemplo, eu posso escrever, pôr na agenda. Hoje, entre as 10 e o meio-dia, vou estar a escrever um capítulo do meu livro. Só que há determinadas tarefas que não adianta nada tu forçá-las, porque se calhar vais estar ali 2 horas a olhar para o computador e não falta ali qualquer coisa para tu poderes ter um tempo mesmo que gere o resultado que tu estás à espera. Não é? Claro que também esta necessidade de tomada de decisão em relação ao tempo, porque a grande questão a que nós chamamos de gestão de tempo é a tomada de decisão, que é o que fazer agora, o que fazer agora, o que fazer hoje, o que fazer durante esta semana. E há pessoas que estão em situações de vida onde não têm que escolher muito o que fazer com o tempo, porque isso já está mais ou menos pré-definido. Imagina, por exemplo, que eu tenho um trabalho onde tenho um horário pré-definido, em que entro às 9 horas e saio às 17, por exemplo, ou às 18. E que, ainda por cima, durante esse horário, estou a cumprir tarefas que me são entregues, ou que são, por exemplo, sei lá,
trabalho na recepção de um hotel. Pronto, eu vou ter que desempenhar as tarefas próprias da recepção de um hotel. E, portanto, não necessito... Claro que depois, dentro do meu horário de trabalho, se calhar vão-me dar tarefas que eu vou ter que encaixar num ou outro horário. Mas não necessito desta... não é tão importante como quando tu és freelancer, tens o teu tempo mais em aberto e onde aí pode ser mais decisivo tu definis claramente quais são as tuas intenções, quais são as coisas mais importantes, para depois não correres aqui um risco, que é o risco grande, que é tu chegas ao final do mês e alguém te pergunta, então e o livro? Ai, epá, nunca mais me lembrei disso, não é? Ou isto pode ser porque surge uma pressão externa, ou então uma pressão interna, que é, passou um mês e eu não fiz isto. Portanto, para evitar isso, há que estabelecer aqui um mínimo de prioridade, dizer, olha, eu tenho aqui a intenção de fazer isto, ou isto é uma coisa importante para mim, para que depois ela vá, sei lá, se é importante para mim agora desenvolver o meu conhecimento numa determinada área, eu em algum momento vou ter ou que assistir a cursos, ver vídeos, ler livros, ter conversas com alguém sobre o assunto, não é? Quando é que isso vai acontecer? Se isso for uma intenção mesmo forte, eu não tenho que escrever na agenda, porque naturalmente isso está constantemente a manifestar-se porque é aquilo que me interessa agora, não é? Eu acho que eu digo, não é? Se o nosso comportamento todo existe devido a algum tipo de necessidade que nós temos, não é? E para algumas pessoas, o colocar tudo e organizar, ter tudo muito organizadinho, pode satisfazer as necessidades de segurança, de controle, de previsibilidade, não é? Uma série de necessidades que são muito importantes e faz com que essa pessoa realmente continue a fazer esse tipo de coisas. Mas quando nós tentamos impor um uso desse tipo de sistemas a alguém que, se calhar, tem as mesmas necessidades, mas precisa de estratégias diferentes, não é? Porque a agenda é só uma estratégia para preciso preencher essas necessidades. Por exemplo, a necessidade de controle para ti, vê se isto faz sentido, é preenchida de outra forma, porque tu queres ter controle sobre o teu tempo e uma sensação de liberdade ligada a esse controle também, não é? Sim. É por isso que tu geres o teu tempo de uma forma totalmente diferente. As estratégias para satisfazer a mesma necessidade, para ti, é totalmente diferente. Faz sentido isso? Faz, sendo que para mim é muito importante eu não quero ter o meu tempo controlado nem sequer pelo meu eu passado. Certo. Ou seja, imagina, eu hoje de manhã podia ter acordado, podia ter olhado para a agenda e em vez de ter aquelas 2 coisas marcadas de que eu te falei há pouco, podia ter 10. E isso era produto da minha organização. Olha, tenho uma sessão às 9, uma às 10, e uma às 11, e uma ao meio-dia. Mas é um controle no momento. Mas naquele momento eu deixo de ter controle, mesmo que fui eu que exerci aquele controle mas no é passado. isso, precisamente isso que eu queria dizer. Isso a mim, por exemplo, causa-me uma sensação desagradável de falta de liberdade, mesmo que fui eu que escolhi aquilo. Daí eu ter dito que o teu controle está ligado a esta questão da liberdade também. Não é? Mas repara como isto está ligado. Ainda na semana passada, no episódio passado do podcast, em que eu tive a conversa com o Tomás Magalhães, nós acabamos a falar sobre isto, até foi uma pergunta que ele fez. E depois até foi engraçado que ele nas redes sociais parece que valorizou bastante a distinção entre congruência e consistência. Certo. Que é uma conversa que quem nos acompanha aqui no podcast já ouviu muitas vezes. E eu acho que, como eu tenho uma inclinação clara a favor da congruência, se eu tiver uma agenda muito preenchida, né, ser consistente é fazer o que está na agenda. Só que para fazer o que está na agenda e ser consistente, eu muitas vezes tenho que ser incongruente. Por exemplo, na agenda está escrito escrever o livro, só que eu agora, isso é incongruente, não me apetece, não tenho vontade, não é realmente importante. Algumas pessoas vão dizer que luxo poder dizer isso, não? Sim, é um luxo. Privilégio. É um luxo, é um privilégio, também é uma coisa que tu própria podes construir. Eu acho que também eu e tu estamos nesta posição porque começamos a ter noção de que isto era importante para um e para o outro, não agora ou há 6 meses ao ano, mas há mais de uma década, não é? Isto é um processo para poder chegar até aqui e ter esta liberdade e que nem é constante, porque como eu me meto em montes de cenas, depois às vezes tenho menos liberdade do que aquela que eu próprio gostaria de ter. Olha, então, porque é que tu achas que esta ideia, porque eu acho que no mundo empresarial
as formações, workshops, cenas Sim. sobre gestão de tempo. Acho que há a liderança, não é? Que é assim um tema muito comum. A motivação, que é outro tema assim muito comum. E eu até diria que os grandes pedidos de formação, vendas também, mas também gestão de tempo está ali no top, não está? Tá. Porquê que damos tanta atenção a isso, de gestão de tempo? Porque vemos uma relação clara de causa e efeito entre o efeito é a produção de certos resultados, não é? Queremos vender mais, queremos melhorar a satisfação dos nossos clientes, queremos ser mais felizes. Portanto, temos um conjunto de resultados que queremos atingir. E vemos aqui uma relação de causa e efeito em que a causa são um conjunto de tarefas que nós desempenhamos. Mesmo que ainda nem saibamos à partida que tarefas são essas, mas, por exemplo, se eu te falar em, olha, queremos melhorar o grau de satisfação dos nossos colaboradores. Ok, o que é que temos que fazer para conseguir isso? O verbo fazer torna-se muito importante nas organizações. O que é que estamos a fazer? Quais são as coisas que é preciso fazer? Não é? E nós, acho que uma das coisas que nós acabamos a apresentar, uma das estratégias que acabamos a apresentar na tal aula de gestão de tempo do IVM+, foi o colocar o foco momentaneamente não no fazer e sim no não fazer. Em vez de de fazermos só as to-do lists, fazermos também as not to-do lists. Quais são as coisas que eu estou a fazer no meu dia-a-dia e que eu não preciso de fazer, porque muitas vezes são essas as coisas que nós dizemos que têm que ir para a agenda, não é? Ou são essas as coisas que me estão a causar tensão, porque chega ao final do dia e não fiz as compras, não fiz não preparei as refeições para esta semana, não reorganizei o meu armário, não tive tempo, esta semana quase não tive tempo para meditar, ou fiz pouco exercício físico, ou não consegui levar... Ou seja, os to-do list muitas vezes provocam uma sensação forte de insuficiência, sim, né? Incapacidade, insuficiência. Sim. Yeah. Há uma coisa com que eu fiz muitas... Acho que fazer as pazes com isso, e está um bocado ligado ao que isto está a dizer, que essas coisas que têm deadlines ou têm coisas, têm uma coisa para preparar até uma certa data, e tem mesmo que ser naquela data, não há... Comprometi-me com outras pessoas, mais uma vez. E antes era assim, pensava muitas semanas antes, agora vou começar a pensar nisso. E depois sentia-me mal porque estava na to-do list e não tinha feito. E depois ficou para a to-do list na semana a seguir. E igual, eu sentia-me mal porque estava a olhar para aquilo e não fazia. Agora, em vez disso, não é? A gestão de tempo que eu faço é que eu sei que só vou olhar para aquilo uns dias antes. Vou começar, consigo avaliar quanto tempo é que é preciso, mas só vou fazer muito em cima. E nós temos muito esse julgamento em relação a fazer as coisas em cima da hora, não é? Existe assim um julgamento generalizado. Temos de ser mais organizados, planear com mais antecedência, mas acabamos por fazer sempre em cima da hora. E o que eu tenho vindo a perceber é que mais vale eu fazer as pazes com em cima da hora, perceber que é assim que eu funciono, do que mês após mês continuar a pensar que vou fazer diferente quando simplesmente não vou fazer diferente. E a verdade é que as coisas têm bom resultado, resultam, e o stress não é porque eu as faço em cima da hora. O stress é aquilo que eu estou a achar que eu vou conseguir fazer antes. Né? O stress é naquelas todas as semanas antes, é porque eu estou a achar que aquilo está na minha to-do list. Olha, eu sinto-me mal. Isso que é criar stress. E também pode criar stress. Tu estás de facto a fazer... amanhã tenho uma formação e estou a prepará-la agora. E enquanto estou a prepará-la, estou-me a deixar de dominar pela ideia de eu já devia ter feito isto antes, porque é que eu não fiz antes, é sempre a mesma coisa. E se tu só aceitares que, olha, para mim é assim que as coisas tendem a funcionar. Não é? E não quer dizer... E também não alimentar a ideia que se eu tivesse começado esta preparação... Seria melhor. Sim. Teria sido melhor. Sim. Se eu conseguisse fazer isto... espalhado por estas semanas todas, em vez de só durante este dia, a formação seria melhor, ou a palestra, ou aquilo que eu vou talvez fazer. Fosse. Talvez fosse, talvez não. Não sabes. Portanto, não vale a pena pensar. Sim.
Eu acho que em relação à gestão de tempo, como em relação a tantas coisas, é muito importante ter em consideração a subjetividade do sistema humano, ou seja, nós não lidamos todos com as coisas da mesma forma. Por exemplo, tu estás a dizer que aprendeste a fazer as pazes com isso. Olha, se calhar só vou fazer no dia anterior ou 2 dias antes. Mas para algumas pessoas isso seria a pior estratégia do mundo. Se causaria imenso stress e não faria sentido nenhum. Muito stress e muita ansiedade. E para outras pessoas vai ser mesmo muito importante fazerem com grande antecedência. Para outras pessoas vai ser importante nem fazerem nada e vão de improviso. Não é? E fazerem as pazes com isso. E eu acho que aqui, quando as pessoas nos pedem dicas de gestão de tempo, não é? Voltando naquela minha história inicial, muitas vezes estão à espera de uma estratégia. Diz, olha, organiza o tempo desta forma, cria blocos de 10 minutos. Faz o Pomodoro. Assim, deixa 20% da tua agenda livre para lidares com os imponderáveis. Faz começa pelas tarefas... Faz os 20% que dão os 80%. Sim. Começa sempre pelas tarefas mais importantes e depois, se sobrar tempo, faz as outras. E às vezes, estas dicas entram inadvertidamente naquilo que nós às vezes chamamos aqui no podcast do desenvolvimento pessoal tóxico, que é, eu estou-te a dar uma estratégia, propondo que esta é a estratégia certa, em vez de te entregar esta estratégia como uma possibilidade. Olha, como uma possibilidade. Sim, olha, talvez possas experimentar isto. Experimenta e ver o que é que acontece contigo. Funciona, não funciona? Porque eu acho que nós às vezes não somos brutalmente honestos com a experimentação. É por isso que às vezes dizemos que já experimentamos tudo, embora não tenhamos experimentado quase nada, e outras vezes forçamos-nos a fazer uma coisa porque nos disseram que isto é certo, sem dizer, olha, ok, eventualmente isto é certo para a pessoa que propôs, ou até para o número elevado de pessoas, mas para mim não funciona. Não é uma boa estratégia para satisfazer as minhas necessidades. Não é uma boa estratégia. E aqui, o ser brutalmente honesto é ser capaz de perceber a diferença entre isto é só uma desculpa que eu estou a arranjar para não ter que implementar isto, ou não, eu fiz um esforço deliberado e consciente de implementar isto e o resultado não é interessante para mim. Eu acho que... E o resultado não é interessante para mim, não é só o resultado em relação à produtividade de trabalho. O resultado pode não ser interessante para mim emocionalmente, em termos de satisfação realmente das minhas necessidades emocionais. Não é? Sim. Há aqui nós nessa aula de gestão de tempo eu apresentei um conjunto de mitos sobre gestão de tempo. Mas houve um mito de que eu não falei na aula, mas em que eu depois estive a refletir um pouco. Nós às vezes, e que teve a ver com conversas que eu mantive pós-aula com alguns alunos e pessoas com quem troquei mensagens nas redes sociais, que é, às vezes existe um mito de que se eu tivesse mais recursos, né, a minha gestão de tempo seria muito melhor. Né? O que é que eu quero dizer com mais recursos? Por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais pessoas a quem pudesse delegar tarefas, isto seria melhor. E daí surge muitas vezes a ideia de que quem tem muitos recursos... Se eu tivesse mais horas... Sim, mas essas horas, pronto, é um recurso de fantasia, não é? Se o dia tivesse 48 horas, isso é a conversa da treta, que eu acho que as pessoas que normalmente se queixam disso, tu vês o que é que acontece quando elas de facto têm mais horas livres, elas preenchem da mesma de todas as formas e feitiços. Mas é um mito de que, por exemplo, se eu fosse milionário, e pudesse ter aqui um staff enorme na minha casa e na minha empresa e podia facilmente querer algum sítio, tinha um motorista ou alguém que me levava lá ou chamava as pessoas para vir à minha casa e resolver o meu problema. A ideia de que então a minha gestão de tempo seria incrível. Mas eu já tive a oportunidade de conhecer e até trabalhar com pessoas que têm muita disponibilidade financeira e elas queixam-se normalmente, adivinha de quê? Da gestão de tempo. Da gestão de tempo também. E uma das razões pelas quais isto é um mito de que se eu tivesse mais recursos a minha gestão de tempo seria muito melhor, é que quanto mais recursos tu tens, mais possibilidades tu tens à tua disposição também. Não é? Que é, por exemplo, tu podes chegar ao fim de semana e por exemplo, chegas ao domingo à noite e dizes, não aproveitei muito bem o fim de semana, até teve bom tempo, podia ter dado uma volta na praia com os miúdos e não fui.
Podes ter esta sensação. Mas se tu tiveres recursos quase ilimitados, dizes, podia ter ido fazer um fim de semana de neve na Suíça, ou podia ter ido ao restaurante XPTO, que agora é que está a dar, ou podia ter ido fazer uma coisa, ou podia ter chamado o personal trainer para vir à minha casa. E de repente tens tantas possibilidades que normalmente no final não sentes mais do que os outros que estás a gerir bem o teu tempo. Não é? Mas quais serem assim as tuas principais dicas então em relação à gestão de tempo? Eu acho que a principal é quase um clichê, mas define as tuas prioridades e as tuas intenções. E eu sei que para algumas pessoas isto pode soar a privilégio, não é? Quer dizer, então, imagina alguém que diz, então, eu trabalho 10 horas por dia porque é o mínimo que eu consigo trabalhar na empresa onde estou. Tenho que me deslocar para um lado e para o outro, passo 1 hora no trânsito para um lado, 1 hora no outro, quando corre bem. Ainda tenho que ir levar os miúdos à escola, tenho que fazer as compras, dar-lhes jantar, não sei o quê. Quando estes tipos estão a falar de gestão de tempo, estão a falar de que tempo, exatamente? Porque não sobra nenhum, não é? E esses são os momentos em que é mais duro fazer este exercício. Só que, sem querer desvalorizar o dia-a-dia de cada um, o que é realmente importante não é o que tu fazes, mas é como é que tu te sentes em relação ao que tu fazes. E quando nós falamos de ter intenções e prioridades, muitas vezes a prioridade não é fazer isto. Lá está, porque esse é o velho jogo do medir a minha felicidade em função das coisas que eu faço. Mas é mais, olha, a minha prioridade é uma prioridade emocional. Como é que eu gostaria de me sentir? Né? Olha, e também ali, porque eu... Mesmo essas coisas que parece que eu não quero fazer, faço porque existe alguma necessidade que estou a satisfazer. E acho que também podemos olhar para isso. Que estratégias é que estou a utilizar neste momento e que necessidades é que essas estão efetivamente a preencher? Porque tornando isto visível, também mudamos a forma como nos relacionamos com essas coisas. Certo? Quando eu noto que estou a fazer aquilo, eu continuo a fazer aquilo que já não quero fazer porque realmente aquilo preenche uma necessidade de, sei lá, de reconhecimento, de contribuição, de pertença, de controlo, de segurança, whatever, seja qual for. E quando eu vejo esse lado de mim, consigo relaxar um bocadinho e perceber que, uau, afinal... há aqui mesmo uma intenção boa dentro de mim por detrás de eu continuar a fazer as coisas da mesma forma. E aceitar isso, aí também se torna mais difícil depois pensar em outras estratégias. Não é? Eu acho que nós muitas vezes fechamos nas limitações, não é? Que é, eu queria, mas eu gostava, mas não dá, não posso, tenho demasiados compromissos, tenho um conjunto demasiado grande de coisas que se eu deixar de as fazer tem uma consequência enorme. E muitas vezes esta conversa impede-nos de colocar a nossa atenção numa pergunta muito importante de coaching, que é de que outra forma eu poderia fazer isto, não é? Eu estava, por exemplo, a pensar no outro dia em soluções criativas para o problema de mas eu tenho que cuidar dos meus filhos e tenho que lhes dar de comer, e isso implica muito tempo, não é? Porque é uma conversa que nós às vezes temos aqui em casa, porque é o tempo de preparação, de o que é que vamos cozinhar. E parece depois... que gira tudo à volta disso, não é? Sim, parece que é. E há um conjunto de soluções. Pode-se comprar comida feita. Comida já feita, ou pode-se encomendar. Eu acho que isso são negócios que estão a crescer e vão continuar a crescer, de comida saudável, mas que está preparada, que te entregam, etc. Mas há pessoas que podem dizer, não, mas eu não tenho dinheiro para isso, etc. E eu no outro dia estava a pensar, imagina, moras num prédio e tens no teu prédio outras pessoas que têm o mesmo problema que tu. E nós estamos tão fechados nas soluções, naquilo que já fazemos todos os dias, que temos pouco tempo para pensar em soluções criativas, não é? Imagina o que seria tu bateres à porta do vizinho do lado e dizes assim, eu passo imenso tempo a cozinhar, isto é uma loucura, e ele diz, eu também. Diz assim, olha, e se fizéssemos um esquema de
Pá, 2 dias por semana eu cozinho para todos e venho-te aqui, pá, discutimos aqui uns pratos que em tua casa também gosta e eu faço e entrego-te o jantar. E noutros 2 dias entregas-me tu. E eu pus-me a pensar, pá, será que isto realmente funcionaria? Pá, em princípio... Nós tivemos uma experiência parecida quando um dos primeiros infantários onde andou o nosso filho de meio, que era um conjunto de pais que se juntaram, éramos responsáveis durante uma semana, lembras-te? Pelas refeições. Sim. E depois aquilo ia rodando e só uma vez de não sei quantos em quantas semanas. Mas olha, tenho uma dica para as pessoas pedirem, quando perguntam o que é que te queres para os teus anos? Digam isso, olha, quero uma refeição feita uma vez por mês, uma vez por semana. Tu estás a dizer isso porque nós recebemos um presente de Natal espetacular. A melhor prenda de Natal que nós tivemos este ano foi da tua mãe, que nos ofereceu uma refeição por semana. Uma refeição cozinhada. Ela entrega-nos ela com entrega incluída, e nós pedimos, ela até nos entregou uma série de receitas que podemos escolher, mas nós também, ela disse que podemos mandar receitas e ela faz. E todas as terças-feiras, ainda ontem tinha-me esquecido, já comecei naquele stress, o que é que eu vou fazer para o jantar, não sei o que, depois lembrei-me, pois hoje é dia de entrega. Muito fixe. Esta questão da gestão do tempo, o que é que vai acontecer se tu a explorares a sério? Vai ser um grande exercício de desenvolvimento pessoal, claro. Não é? Vai ser um grande exercício de coaching. Porque quando eu digo, eu gostava de gerir melhor o meu tempo, não é? Mas para quê? Com que objetivo? Porque, por exemplo, gostava de libertar tempo para fazer exercício físico. E se tu estiveres a trabalhar com um coach que te vai fazer perguntas, não é? Ela diz, ok, e de quanto tempo é que tu necessitas para fazer exercício físico? Eu preciso de 2 horas. 2 horas como assim? Porque eu preciso ir ao ginásio, que tenho que me meter no carro, e depois tenho que treinar durante 1 hora, depois tenho que tomar banho, e depois tenho que ir para casa. Okay? O coach vai te perguntar, e que outras alternativas terias, não é? Sabendo que qualquer pessoa consegue fazer exercício físico em casa durante 20 minutos e gerar um resultado que já seja interessante, principalmente se aprender exatamente o que fazer nesses 20 minutos. Só que quando começam a aparecer estas soluções, que são novas soluções, para além daquelas que tu já tinhas, para te permitirem ultrapassar problemas ou desafios que tu tens. Nós muitas vezes, em vez de nos agarrarmos a elas, dizemos assim, a sério, dá para fazer em 20 minutos? Não, mas em casa eu não consigo. Não, mas em minha casa não dá. Mas, ok, mas não dá como assim? Não tenho material. Ok, não precisas de material para fazer isto. Não tenho espaço. Você não tem espaço, precisas literalmente de 2 metros quadrados. 2 metros quadrados para fazer isto, 2 por 1. Já dá para fazer... não, mas as outras pessoas em minha casa... E depois é isso... O que é que, daí isso é tão importante. Mas o que é realmente importante aqui? Qual a razão pela qual queres fazer exercício físico? É uma questão de saúde? É uma questão de estética? E eu acho que nós... uma das dificuldades que nós temos... Uma das coisas que nos impele a querer ter agendas muito organizadas e tudo muito fechado é a ideia de que eu depois acordo de manhã e não tenho que fazer estas grandes perguntas, não tenho que perguntar o que é mais importante hoje, quais são as minhas grandes intenções, quais são as minhas prioridades, porque já está ali, está ali definido, está ali uma agenda fechada. Sim, e acrescentando aqui este wrap-up que acho que estavas a tentar fazer, não é? É separarmos a necessidade de estratégia para preencher a necessidade. Sim. E acho que muitas vezes não fazemos isso. É perceber que a gestão do tempo não é uma necessidade em si, é uma estratégia para satisfazer necessidades. Não é? Portanto, e o que isso implica dentro do que é aquela gestão do tempo também são estratégias para eu satisfazer as minhas necessidades. Sim, e acho que aqui também, quando falamos de gestão de tempo, às vezes torna-se importante pensar em ganhos incrementais, não é? Que é, eu posso esta semana dizer, olha, eu esta semana vou estar focado nisto, okay? E fazer uma pequena coisa, porque o impacto a prazo pode ser brutal. Imagina alguém que diz assim, olha, eu durante esta semana vou-me focar em 3 vezes por dia, ter 5 minutos para meditar, não é? Ou seja, no total são precisos 15 minutos. E lá está, até pode ser uma coisa que eu vou pôr na agenda. Digo assim, olha, vai ser todos os dias às 7 horas, que é quando eu acordo, e vai ser à 1 hora, que é quando eu faço a minha pausa de almoço, e vai ser às 11 da noite, que é quando eu me deito. Okay?
E se eu durante uma semana conseguir fazer estes 3 momentos de 5 minutos, o impacto pode ser enorme, até porque isso pode ser o início de uma rotina que depois ela aconteça sem estar em agenda nenhuma. Não é? Eu acho que é isso que depois te permite, com o tempo, as tuas, aquilo que é mais importante para ti, já ser tão conhecido e estar tão claro, que tu já não precisas estar constantemente a desgastar-te com pôr tudo na agenda e organizar não tudo. Não precisas de lembrar, né? Que acho que Não. uma das cenas de pôr tudo na agenda Não, é as porque coisas simplesmente nós acontecem. temos que queremos nos lembrar. No outro dia eu abri uma caixa de perguntas no Instagram e alguém me perguntou se eu costumo meditar. E eu parei para pensar, espera aí, qual é a resposta mais honesta a isto? O que é que aconteceu durante os últimos 15 dias? E estava a pensar, e durante esses 15 dias eu tinha meditado todos os dias. Ora, se tu me dizes, ok, ele durante 15 dias meditou todos os dias, epá, este tipo deve ser mesmo organizado ou deve ter uma rotina. Foi sem nenhuma rotina. Foi só em alguns momentos, pá, que às vezes de manhã, às vezes são à tarde, às vezes estou a trabalhar, paro, não é? Porque sinto essa necessidade, paro e fecho os olhos e estou 5 minutos, Certo. 10 minutos a fazer a minha meditação. Às vezes é com música a acompanhar, às vezes é utilizando um dispositivo O HeartMath, o HeartMath que mede a frequência cardíaca, etc. Às vezes estou lá fora, sentado na cadeira, outras vezes é sentado no sofá, às vezes é com outras pessoas em casa, outras vezes é quando estou sozinho. Não há propriamente uma rotina, mas há uma intenção. Né? Há uma intenção. E começa a resposta vou meditar é uma resposta natural à pergunta o que é mais importante agora, ou o que é que eu posso fazer agora para me sentir bem. Se eu tiver essas perguntas condicionadas... E de responderes ela no momento e não adiar. Certo. Porque agora, não, pus na agenda para as 10 e só são 9. Até, repara como seria contraproducente dizer não, a agenda diz que tenho que meditar agora. Mesmo que não me apetece, que estou com vontade de acabar o meu projeto, estou com vontade de correr, mas tenho de meditar porque está na agenda. Às vezes pode ser uma forma de começarmos a criar esse gosto, esse... Pode ser. O meu exemplo é dos copos de água. Eu instalei uma daquelas apps que me lembrava de 8 copos de água por dia. E agora aquilo continua a disparar, mas eu deixei de reagir. Por acaso eu tenho que desligar aquilo, porque o que é que eu fiz? Coloquei um copo na banca da cozinha, um copo na casa de banho, e cada vez que vou lá à casa de banho ou ali ao lava-louças na cozinha, bebo um copo de água. Então, olha, em termos de, aqui para terminarmos a conversa, o meu pensamento fundamental sobre gestão de tempo, que não esgota tudo o que há para dizer sobre o tema, como mas é um pensamento importante e que eu gostava de partilhar, é que eu posso aprender a fazer as coisas melhor, ou seja, ser mais rápido a realizar uma tarefa, isso, ok, agora demoro menos tempo a realizar uma tarefa, mas isto em si não quer dizer que a minha gestão de tempo vai ficar melhor, porque normalmente quando nós libertamos tempo fazendo melhor uma tarefa ou mais rápido, preenchemos com outras tarefas. Portanto, o ganho maior vem de eu questionar se necessito mesmo de fazer esta tarefa e como é que seria a minha vida se eu não a fizesse. Porque se eu me conseguir libertar de uma tarefa sem ir a correr e dizer, olha, pronto, agora libertei-me disto, vou arranjar outra coisa. Sabes? Se eu conseguir fazer isto, eu posso começar a relacionar-me com a minha vida de uma forma mesmo diferente. Porque se eu fizer isto em relação a todas as propostas, de faz isto, faz aquilo, tens de começar a fazer isto, tens de fazer aquilo, se eu aprender a questionar-me em relação a mim, preciso mesmo de fazer isto, não é? Qual seria a melhor forma de eu utilizar o meu tempo agora que está mais de acordo com a forma como eu me quero sentir? Eu acho que esse é um caminho que tende a ser mais interessante. Sabes, tu contaste-me uma coisa que me ajudou muito a pensar mais nisto que acabaste de dizer. Estavas a dizer que havia um estudo que demonstra que quem responde a todos os e-mails tende a passar mais tempo a responder a e-mails, porque responde e recebe mais e-mails, não é? Acho que isso representa um bocadinho aqui. É uma boa metáfora. É uma boa metáfora, não é? Quanto mais rápido respondermos aos e-mails e mais eficazes formos na gestão da inbox, a ideia é que é melhor, que passamos menos tempo, mas o que a investigação diz é que passamos mais tempo nos e-mails com esse hábito, com essa prática. Certo. É isso, não é? Sim.
E é bom ter isso em mente. Certo. Mas olha, eu acho que isso é, sobretudo quem trabalha em grandes organizações sabe isso, não é? Que é quanto mais rápido trabalhas, mais trabalho te dão. Não é? Tanto que isso em si não resolve nada. O que não quer dizer que tu às vezes não queiras fazer as coisas rápido, não queiras ser eficiente, não queiras ser produtivo. E não há problema nenhum em tu dizes, olha, esta semana eu quero fazer isto, isto e isto. Mas olha, esta questão de inbox, se calhar, se isso for muito, muito importante para ti, tem mais a ver com a imagem que tu queres passar às outras pessoas do que propriamente em relação à gestão do teu tempo. Sim. Mas isso é outra conversa. Eu tendo muito a pensar no impacto que as coisas vão ter assim de uma forma mais extensa no tempo. Quando eu digo extensa no tempo é quando eu digo tenho mesmo que fazer isto, é muito importante, mas é importante para o mundo, para mim, para o mundo, para as outras pessoas, e o impacto vai ser importante daqui a 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Sabes? Ano. Sim, isso normalmente ajuda-me a relaxar muito em relação a esta obsessão pelo organizar, gerir, produzir. Aliás, isso até são verbos dos quais eu fujo um pouco. Sendo a ressalva que isto às vezes é conversa de quem se conseguiu colocar numa posição relativamente privilegiada em relação a todas estas coisas e que também continua numa base quase diária a queixar-se de algumas tarefas agora tenho que fazer outra vez, agora tenho que levar outra vez os miúdos ao treino, agora lá vou eu outra vez no carro. E às vezes também continuo a queixar-me disso e a dizer, deve haver outra forma de fazermos isto. Mas também o que eu noto que fazes nesse momento é que ligas as tuas necessidades. Sim. Não é? Daquela estratégia, mas eu faço isto porque quero contribuir para a vida deles, porque é um momento de ligação, porque sinto amor naquele momento. A última vez que tu passaste alguns dias fora de casa, eu tive assim 2 dias seguidos daqueles de Uber Dead, né? Entre escola e treinos, de fazer 5 viagens em cada dia, levam um à escola, depois volta, depois vai para outra escola, depois vai buscar o outro, depois levam 5 viagens. O que chega-se ao final do dia, vais somar e dizes, são horas a conduzir, embora em trajetos relativamente curtos. E o nosso filho mais pequeno, no final do dia, eu estava como que a desabafar com ele, a dizer, hoje foi, e estava-lhe a fazer um relato, bem, e ele disse, papá, olha, isso deve ser mesmo muito chato, não é? Estar essas horas todas, deve ficar muito cansado. E quando ele disse isso, eu disse, olha, ok, é um bocado chato porque foram muitas horas a conduzir, só que há aqui um lado espetacular nisso, é que eu gosto de fazer isso, porque passo tempo com vocês e às vezes com cada um de vocês separadamente, e esse tempo é mesmo espetacular. Ouvimos música, conversamos, falamos um pouco, eu conto histórias, vocês falam sobre a vossa vida e isso é mesmo fixe. E quando eu disse isto, de repente fiquei imediatamente em paz com a minha gestão de tempo. Exato. Com a história que começaste a contar ali. Isso. Boa. Acho que ficou muito por dizer sobre este tema. Vamos provavelmente voltar e vamos também pedir a quem nos está a ouvir que nos envie questões ou comentários sobre este tema. Sim. Porque certamente há aqui muito espaço para isto. E para quem ficou curioso com o programa IVM+, o link está nas notas deste episódio. Sim, juntem-se a nós. O programa IVM+, para acederem a ele, tem um pagamento mensal. E conseguem ter acesso a aulas exclusivas que nós gravamos todos os meses e conseguem uma coisa que eu acho que neste momento é mesmo espetacular e muito valiosa, que é o acesso a todas as aulas para trás que nós já fizemos no programa sobre temas fundamentais de desenvolvimento pessoal, cheias de estratégias práticas e que eu acho que podem ser muito úteis. Às vezes as pessoas perguntam por onde é que eu começo um processo de desenvolvimento pessoal, o que é que eu devo, faço um curso, por onde é que eu começo? IVM+ é um bom sítio para participar neste programa, acho que é um excelente ponto de partida, ok? Procurem aí nas notas ou enviem-nos uma mensagem se quiserem saber como aderir e obrigado, Mia. Gostei muito desta conversa. Obrigada. Agora vou gerir o meu tempo para outros lados. E agora vou comer, que estou cheia de fome. Obrigado.